Nesta semana na novela Contigo Sim, Nancy aparece de repente no quarto de Angela e tenta impedir que a enfermeira seja presa, alegando que sua saúde inspira cuidados. O oficial de justiça enfrenta a advogada, dizendo que está cumprindo uma ordem judicial e ainda não terminou sua tarefa. Em seu consultório, Leonardo explica a situação a Dário, dizendo que as transferências bancárias das doações para a fundação não são o problema, pois podem ser comprovadas. Porém, o problema é que alguém manipulou tudo para que o dinheiro doado em espécie não pudesse ser rastreado, e assim, culpar Angela de fraude. O pediatra sugere que a grana possa estar com Samantha, mas Leonardo conta que desconfia que é sua mãe quem tem os recibos. Preparando o terreno, Dário avisa ao amigo que ele não vai gostar nada de ouvir o que ele tem a dizer, mas insinua alguma coisa sobre o passado de Mirtes, e Léo mata a charada, lembrando que a mulher se vendia por dinheiro. Dário ainda diz que acredita que a socialite mantenha esse dinheiro bem escondido e muito perto dela, quando Luz entra na sala, levando um café para os médicos. Luz se assusta com o que acabou de ouvir e deixa a bandeja cair no chão. Leonardo percebe que a moça está nervosa e manda ela contar o que está acontecendo. Sem jeito, Luz conta que viu maços de dinheiro na bolsa de Mirtes e tem o pressentimento de que seja o dinheiro que sumiu da casa de Angela. Na sala de Samantha, Pablo diz que não vai devolver veículo nenhum, pois foi Geraldo quem lhe deu o carro. A mulher ameaça o rapaz que vai denunciá-lo por roubo, mas o motorista deixa claro que não tem medo dela e tenta se retirar. Porém, a mascarada, chamando o rapaz de criado, diz que ainda não terminou sua conversinha com ele. No consultório de Leonardo, o médico comenta que provavelmente a mãe escondeu o dinheiro no seu quarto na mansão. Dário sugere que o colega peça ajuda a Salma, mas Léo diz que a esposa é a última pessoa em que ele confiaria. O rapaz tem uma ideia, mas a abandona, dizendo que é bobagem, quando uma enfermeira chega, avisando que Garcia e um oficial de justiça estão no quarto de Angela. Leonardo chega bem na hora em que o oficial está dizendo que um perito da polícia vai examinar a enfermeira para atestar qual é o seu real estado de saúde. O médico diz que a moça apresentou uma grave hipotermia e o sujeito rebate, afirmando que é exatamente isso que o perito vai verificar. Garcia mete o bedelho e desautoriza o diagnóstico de Leonardo, lembrando que ele e a paciente têm um romance. O bate-papo continua até que Angela pergunta se eles falaram com Samantha. Leonardo passa dos limites e acusa a moça de estar por trás de tudo, criando rolo com as autoridades, e Nancy é obrigada a pedir para o rapaz se acalmar, antes que a coisa fique ainda mais grave. Pablo, por sua vez, continua enfrentando a antiga patroa e esfrega na cara dela a carta de Geraldo, que atesta que ele deu o veículo para o rapaz, mas não adianta. A mulher resolve exigir a fatura do carro em nome de Pablo e ele, devolvendo na mesma moeda, pergunta se ela pode mostrar a fatura do carro em nome do hospital. Samantha se descontrola e começa a xingar o motorista que não se mixa e avisa que vai lutar com unhas e dentes para defender o que é seu. A ex-influência o ameaça novamente com seus advogados. E o rapaz, antes de sair, avisa para ela mandar todos os que conhece, pois ele vai estar esperando. No quarto de Angela, o bate-boca continua até que o oficial de justiça termina de explicar tudo e vai embora, acompanhado por Garcia. E, enquanto Clarinha, que foi visitar a madrasta, encontra Dário, avisando que vai devolver as passagens aéreas, pois está decidida a não ir para Barcelona, Angela diz a Leonardo que ele está arriscando muito por ela, pois o rapaz pode até perder sua licença médica se descobrirem que a moça está fingindo estar doente. Nesse meio tempo, já em seu escritório, Nancy conta a Adela que a situação judicial de Angela é grave e só fica pior porque Samantha está por trás de tudo. Inconformada, a ex-cozinheira comenta que deve existir alguma forma de parar a megera mascarada, que está lançando moda com diversos delitos para tapar a cara queimada no acidente de carro. No cortiço, Álvaro pede a Oscar que cuide de Josué, pois precisa se deitar em função da forte dor de cabeça. Ed aparece, levando um café para o amado e conta que tem uma surpresa para o bofe. Com o Josué no colo, o moçoilo conta ao noivo que conseguiu carteira assinada no Hospital Central Vega. Agora é a vez de Oscar virar purpurina. O rapaz se assusta com ele mesmo com seus gritinhos e se contém, mas fica feliz da vida com a notícia. Clarita consegue entrar no quarto de Angela levando as flores que comprou. A menina também cumprimenta a dela. Logo que ficam sozinhas, Clarinha diz que já sabe que querem transferi-la para o presídio feminino, mas avisa que estará sempre à disposição para cuidar de seu irmãozinho, pois não vai mais para a Espanha. E enquanto no cortiço, as crianças pegam Ed e Oscar comemorando a boa notícia, Angela dá a maior bronca em Clarinha, afirmando que nem Álvaro,
bem ela e nem Josué são obrigação da menina. A enfermeira ainda avisa que se ela deixar passar essa oportunidade, pode se arrepender e ser uma pessoa frustrada pelo resto da vida. No administrativo, Pablo conta à Luz o que Samantha fez. Dário chega bem na hora e também descobre a última que a influência aprontou. Álvaro liga para Ângela e a dela atende o celular, avisando ao rapaz que não vai passar a ligação para a filha. Mas a enfermeira insiste e a mãe acaba entregando o celular. A enfermeira quer saber o que o rapaz quer e ele explica que, antes de qualquer coisa, quer saber como ela está, mas avisa que a moça precisa ter muito cuidado com o tal legista, pois Samantha pode ter molhado a mão do sujeito. Porém, quando Álvaro diz que vai ajudá-la, a moça dá um pulo e pede para ele não se meter mais em seus assuntos. O rapaz volta a dizer que ama a enfermeira, mas ela, desafiando o ex-marido, pede que ele demonstre isso, pois, muitas vezes, o amor significa fazer algum sacrifício. Na mansão Vega, o corrupto oficial de justiça que foi comunicar Ângela sobre sua prisão está soltando toda a sopa para Samantha e seu advogado. O homem diz que a situação de Ângela deve se complicar muito, pois ela deve ser mandada para a cadeia em breve, já que o crime que cometeu é muito grave. O homem ainda comenta que eles podem se aproveitar da burocracia e da morosidade do sistema judiciário do país para retardar o processo. Só para deixar a coisa ainda mais clara, o sujeito avisa que durante todos os anos, a moça deverá ficar presa aguardando o julgamento. Mas ele não para por aí. O gordinho explica que preparou uma arapuca para a enfermeira, pois o perito que vai avaliá-la no hospital, além de atestar que a doença da moça é mentira, vai alegar que ela tentou fugir, acrescentando que isso evitaria que Ângela respondesse o processo em liberdade. E Leonardo, que é muito bonito, mas às vezes faz muita cagada, resolve ligar para alguém, dizendo que precisa da ajuda daquela pessoa. Já de volta ao seu escritório, Samantha escuta a porta abrindo, e sem levantar a cabeça, grita que não quer falar com ninguém. Mas quando vê a dela, a moça fica sem palavras. A mulher, que parece uma bruxa do bem, encara a moça e diz que ela vai ter que lhe ouvir. Sarcástica, Samantha pergunta a dela se ela está ali para suplicar o perdão para sua filha e livrá-la de ver o sol nascer quadrado por vários anos. Mas a ex-cozinheira, sem se abater, responde: "Não, de jeito nenhum. Até porque sei que perdão é uma palavra que você não conhece. Estou aqui para falar de seu pai e da grande pessoa que foi." Samantha tem um ataque de pelancas e, dizendo que a dela é uma rameira, avisa que jamais poderá chegar aos pés de sua mãe e nunca vai tomar seu lugar. Porém, a dela diz que nunca pretendeu tomar o lugar de Beatriz, mas fica assustada com ela, querendo saber como ela consegue ser uma pessoa tonta, com dois pais maravilhosos. Para tocar bem fundo na ferida, a mulher lembra de todos com quem fala e tem boas lembranças do casal, mas pergunta: "E quanto a você, Samantha? Como você acha que as pessoas vão se lembrar de você? Isso é, se alguém se lembrar de você." Samantha surta e expulsa a madrasta da sua sala. Álvaro chega ao consultório do médico e Luz tenta impedir sua entrada, mas Leonardo avisa a secretária que foi ele quem chamou o rival para conversar. Mirtes também está recebendo visitas. Ela está com o advogado de Samantha e oferece a ele uma sociedade, pois quer ficar com todo o dinheiro da fundação e com a mansão dos Vega, avisando que está disposta a dividir com ele os bens. O homem pergunta o que ele deveria fazer se, por caso, ele aceitar a proposta, e Mirtes explica que só o que ele tem que fazer é impedir a moça, judicialmente, por não estar em pleno uso de suas faculdades mentais. A mulher é tão sórdida que diz ao advogado para ele não se preocupar com a ex-influência, pois ela mesma vai se encarregar de enlouquecer totalmente a herdeira do consórcio hospitalar, o que, segundo a socialite, é coisa simples de se fazer devido às atuais condições de Samantha. Enquanto isso, em seu consultório, Leonardo conta a Álvaro que recebeu uma pista de que o dinheiro da fundação que foi roubado está com sua mãe. Ele ainda diz que, provavelmente, ela guardou a grana na casa dos Vega. Álvaro mata a charada e diz que, nesse caso, o médico precisa dele para dizer como funciona aquele lugar. Jogando limpo, Leonardo diz que sim, mas não confia no rival, que pode se aproveitar da situação para armar mais uma. O rapaz, rindo, diz que naquele momento isso não importa, pois os dois precisam estar unidos para salvar Ângela. Leonardo volta a perguntar como pode ter certeza que não vai ser traído, e Álvaro, sendo sincero, responde: "Entenda uma coisa, eu sempre vou te trair porque não penso em deixar que você fique com Ângela, mas no momento te proponho uma trégua.
Desconfiado, Leonardo evita apertar a mão do rapaz, mas acaba aceitando trocar figurinha com o moço, para livrar a cara da enfermeira da Arapuca de Samantha. E para começar a parceria, Álvaro avisa que se quiserem recuperar os recibos e o dinheiro que roubaram da enfermeira, precisam ser mais espertos que Samantha e Mirtes. E por falar na diaba, ela está justamente com Salma no celular, perguntando se a moça e Inhaque já estão com tudo pronto para dar o bote em Leonardo. Pois é o médico que entra justamente neste momento e percebe que a mãe esconde uma chave que estava em cima de sua mesa. No cortiço, Álvaro tenta convencer Clarinha a viajar para Barcelona. Desconfiada, ela pergunta o que está acontecendo e o pai revela que está começando a recuperar a visão. No escritório da mãe, Leonardo pede a Mirtes a ata de constituição da Fundação Josué Gutierrez. A mulher quer saber o motivo, e o doutor explica que está juntando toda a documentação para entregar a Nancy, pois está tentando ajudar Ângela. Mirtes diz que ele deveria estar tentando ajudar Salma, que é sua esposa e blá blá blá. Mas o rapaz, sem paciência, afirma que a moça foi embora com outro cara e não atende suas chamadas. Bem neste momento, Leonardo recebe uma chamada avisando que Salma está internada. Assustado, ele avisa que já está indo ao encontro da moça. Ele conta o que aconteceu com Salma e Mirtes se assusta. Nesse meio tempo, no cortiço, Álvaro pede à filha que não conte seu segredo, pois vai usá-lo para ajudar Ângela. Ele ainda implora para que a filha vá com Sebastião estudar em Barcelona, mais uma vez. E a Jaburanga Manca resolve fazer uma visitinha à enfermeira, dizendo que já soube que Leonardo está encobrindo a doença falsa da moça. Ela aproveita para dizer que Salma teve um sangramento e pode ser que perca a bebê. Enquanto isso, Álvaro liga para o novo comparsa e pergunta se ele conseguiu fazer o que combinaram. Mas o médico explica que precisa sair, pois tem uma emergência, porém avisa que o plano está em andamento. O rapaz concorda e avisa que vai fazer a sua parte. Ângela e Mirtes continuam batendo boca. A mulher acusa a enfermeira de ser a responsável pela situação de sua nora, e ainda ameaça a moça, dizendo que, se a neta dela morrer, vai pôr a culpa na enfermeira. Na cadeia, enquanto varre a cela, Abel recebe, através do guardinha, um recado de Félix. O bandido manda perguntar se o mecânico está bem e avisa que o está esperando no presídio central. Esquentado, o mecânico atira a vassoura no chão. Um novo companheiro de cela já se posiciona atrás do rapaz, enquanto ele desafia o policial, grudando o cara na grade e dizendo para ele avisar o infeliz que não é de correr da raia. O homem mete o cacetete nos Países Baixos do rapaz, que se curva de dor. No hospital, Ângela conta à mãe sobre a visitinha de Mirtes. A dela fica indignada e, cheia de raiva, diz à filha que está cansada das fofoquinhas da mulher e já está mais do que na hora de aparecer alguém que a ponha em seu lugar. A enfermeira, estranhando a revolta da mãe, pede que a dela não enfrente Mirtes, mas a mulher não responde. Abel, por sua vez, é levado para outra cela, algemado. E, no cafofo, o médico diz a Félix que a ferida está quase boa. Samantha também está no local e quer saber quanto tempo ainda o bandido tem que ficar de molho. O médico diz que 1 semana, mais ou menos, e depois de receber o pagamento, vai embora. Samantha aproveita para tomar um trago com o comparsa e combinar os próximos passos. Ed vai visitar a amiga e conta sobre seus planos, jurando que, por causa de Estrela, quer se especializar em doenças infantis autoimunes. A enfermeira fica feliz com a escolha do amigo e agora ele quer saber se Ângela já pensou em que vai se especializar. A moça revela que quer se especializar em medicina interna, como Leonardo, pois assim poderá atender diversas doenças quando voltar para Real del Mar. Naquela noite, na mansão, Mirtes prepara um chá batizado para Samantha e manda Elba levar para a moça, que está alterada, avisando a empregada que a patroa deve tomar tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um hospital qualquer, Inhaque mete um soco no meio da cara de Leonardo, chamando o médico de canalha, pois Salma e a filha estão a ponto de morrer, por causa do abandono do rapaz. Nesse meio tempo, o perito examina Ângela e diz que, de fato, há sinais clínicos de hipotermia e inflamação nas vias respiratórias, mas agora ela já está legal e pode ficar à disposição da polícia. Depois do parecer do médico legista da polícia, que atestou que Ângela está apta a ficar à disposição das autoridades competentes, nem se avisa a Garcia e ao oficial de justiça que vai pedir uma segunda opinião pericial. A advogada alega que o médico da enfermeira tem uma opinião diferente, pois ela esteve à beira da morte e quer se certificar que a saúde de Ângela não seja prejudicada. Com a argumentação de Nancy, os homens acabam deixando o quarto da enfermeira e a advogada tenta tranquilizar a doente.
avisando que vai usar tudo o que sabe para livrá-la da cadeia. Na mansão, Elba tenta convencer Samantha a tomar o chá batizado de Mirtes, dizendo que é para ela se sentir melhor. Finalmente, a empregada consegue convencer a patroa, que toma tudo pelo canudinho. Enquanto isso, no hospital em Querétaro, a briga entre Iñaki e Leonardo fica ainda mais acirrada. Com o nariz sangrando, o médico diz que não sabe quem é o sujeito, e por isso, não tem que lhe dar explicações. Mas o amante de Salma, que aliás é ainda mais alto que Leonardo, olha o rapaz de cima para baixo e diz: "Ah, mas você sabe muito bem quem eu sou. Me chamo Iñaki. Você não se lembra?" O doutor, então, puxando pela memória, se recorda que o rapaz foi namorado de Salma. O rapaz emenda, confirmando que sim, mas que agora é muito mais que apenas um namorado, pois ele, sim, sabe dar valor à mulher que Salma é. Leonardo diz que está cagando e andando para quem o cara é ou deixa de ser. Porém, esclarece que precisa falar com sua esposa, pedindo licença para passar. Iñaki resolve enfrentar o doutor e diz que ainda não terminou de falar. Irritado, Leonardo mete um soco na cara do sujeito que acaba caindo e gritando de dor. Limpando o nariz com um lenço, ele consegue entrar no quarto de Salma quando recebe uma mensagem de Angela, avisando que o perito foi examiná-la. Salma abre os olhos e expulsa o marido do quarto, avisando que não quer vê-lo nem vestido de George Clooney. E no cortiço, as crianças e Oscar preparam uma surpresa para Ed para parabenizá-lo por ter conseguido o emprego no hospital. No meio da festança, o juiz de menores aparece de surpresa. Gibo, decepcionado, comenta que acabou de cair uma mosca no pastel, estragando a comilança preparada por ele e Estrela. Mas o homem explica que está ali apenas para saber como está a menina e acompanhar os esforços de Ed para cumprir os requisitos exigidos para a adoção. Gibo corre para pegar o cartaz que fizeram para dar os parabéns ao moço por seu emprego no hospital. E se dá conta que Estrela escreveu tudo errado. Sem graça, o garoto convida o juiz de menores para provar os quitutes que eles preparam e o homem acaba aceitando. Enquanto isso, Adela vai ter uma conversinha com Mirtes na mansão. A socialite avisa que não estão contratando serviçais no momento, mas a mãe de Angela, com toda a elegância, avisa que sabe que ali, ao que parece, só se contratam mulheres de vida fácil. Irritada, Mirtes quer saber o que a rival está fazendo ali, e Adela deixa claro que apenas foi levar uma mensagem da sua filha. A socialite, arrogante, pergunta qual é a mensagem, e a ex-cozinheira enfia os 5 dedos da mão na cara da megera manca, dizendo que aquela é a mensagem que queria passar. No cortiço, depois de pôr Josué para dormir, Álvaro manda a filha entrar em contato com Sebastião, pois quer conversar com os dois. A moça tenta, mas não consegue. Ela decide ligar para a mãe do rapaz e descobre que o desenhista foi embora para a Espanha. Na mansão, Mirtes ameaça chamar a polícia se Adela não se mandar logo dali. Mas a mulher não se abala e ainda diz para a bruaca chamar mesmo as autoridades, pois assim poderiam encontrar todas as porcarias que ela esconde. Dando a maior mirada na megera manca, Adela ainda dispara. "Eu só vim até aqui para avisar que Angela não está sozinha. Ela tem uma mãe que sempre vai defendê-la. Portanto, nem tente dar moral de cuecas, pois não vai funcionar. Aliás, isso é o que mais te falta, Mirtes. Moral." A mulher, irritada, diz que a ex-cozinheira não é ninguém para dizer isso, pois deu um jeito de ficar com as ações de Geraldo. Mas a nova senhora Vega faz questão de afirmar que o que menos lhe interessava são as ações do empresário, mas sabe muito bem que era isso que Mirtes queria e ainda diz: "Ainda bem que você não conseguiu enganar Geraldo com suas artimanhas do mal, como você fez com os outros homens que passaram pela sua cama. Mas quero te contar uma coisa. Para Geraldo, você não passou de uma noite de entretenimento, nada mais. Todo o seu amor e o seu dinheiro, que aliás é o que mais te deixa indignada, vieram para mim, e você, nem com toda a baixaria que aprontou e ainda está aprontando, ficou sem nada." Com sangue nos olhos, Mirtes responde: "Quero te lembrar que quem permanece morando nesta mansão sou eu e não você. No final ainda vou acabar dona de tudo." Adela cai na gargalhada feito uma pombagira e diz: "Por quanto tempo você acha que vai ficar nessa casa? Na verdade, no final, tudo isso vai escapar das suas mãos, como sempre tem acontecido nessa sua pobre vida." Cada vez mais irritada, Mirtes resolve avisar Adela que nem ela, nem a filha vão se dar bem nessa, pois ela não vai permitir. Rindo, Adela tira onda com a cara da socialite e pergunta se por acaso ela a está ameaçando. Mirtes perde a elegância e, afirmando que é uma ameaça e uma promessa, manda a ex-cozinheira se mandar.
Mas a dela, com cara de tela de descanso de celular, chega bem pertinho da bruaca, abre um sorriso e diz: "Com muito prazer, senhora." Nesse meio tempo, Álvaro tenta consolar a filha, que não se conforma com a partida de Sebastião. A moça chora e diz que sabe que perdeu o namorado. Alguns momentos depois, Adela chega ao hospital para ver a filha e descobre que o médico legista a colocou à disposição das autoridades e pode ser presa a qualquer momento. A enfermeira chora, dizendo que queria que seu príncipe encantado estivesse lá mais uma vez para defendê-la com sua espada de prata. Adela mata a charada e pergunta se a moça não está mais preocupada por causa de Salma. Ângela se vê obrigada a confessar à mãe que é este mesmo o motivo de sua preocupação, pois tem medo que Leonardo caia novamente nas chantagens da esposa. Agora é a vez da enfermeira perceber que a mãe está esquisita. Adela enrola, até que decide contar à filha que foi ter uma conversinha com Mirtes e deu no meio da cara da megera, com toda a elegância. As duas caem na gargalhada, se divertindo com a história. Nesse meio tempo, no interior, Leonardo, desconfiado, questiona os exames médicos de Salma, mas toma uma patada do médico da moça, que comenta que a moça está com pré-eclâmpsia e ele deveria saber disso. Mesmo assim, Leonardo continua duvidando, e quando fica sozinho com Salma, diz que os exames estão dizendo uma coisa, mas os sintomas da moça contam outra história, e quer saber o que realmente está acontecendo. Furioso, o rapaz argumenta: "Você acha que sou idiota? Essa é mais uma das suas chantagens. Tenho certeza. Se você realmente estivesse mal e apresentasse metade dos sintomas do que dizem estes exames, teriam que fazer uma cesariana de emergência." Salma responde que o marido só se importa com a felicidade dele ao lado de Ângela, afirmando que ela está naquela condição de saúde porque tentou salvar sua família. Mas o rapaz, cada vez mais pé dentro das calças, argumenta: "Com chantagens? É assim que você está tentando salvar a tal da nossa família? Eu sempre vou me responsabilizar por nossa filha, mas põe na tua cabeça que entre mim e você nunca mais vai haver nada. E não vem com esse papo de eu te amo. Como você tem a cara de pau de dizer uma coisa dessa com seu amante te esperando lá fora?" Mas Salma agarra o braço do marido e furiosa grita: "Escute bem, Leonardo. Eu nunca vou deixar você ser feliz com Ângela. Se você me largar, se você me deixar, nunca vai conhecer sua filha. Quero que fique bem claro que vou fazer isso e vou me vingar de você. Eu te juro." O médico tenta contemporizar, mas Salma não para de falar e dispara: "Por saber o quanto esta menina é importante pra você é que vou te tirar a garota. Vou embora pra Los Angeles e Iñaki vai registrá-la como sua. Você vai perder seu nascimento, seus primeiros passos, sua infância, sua vida inteira, Leonardo." Para finalizar a chantagem, Leonardo tenta botar juízo na cabeça da desbotada, dizendo que, se ela fizer isso, também vai estar prejudicando a menina. Mas Salma joga a batata quente no colo do médico e diz que a decisão é toda dele. E na mansão, depois de tomar o chá psicodélico preparado por Mirtes, Samantha viaja na foto dos pais, conversando com eles e divagando sobre como ela se transformou num monstro de verdade. Olhando a cara queimada no espelho, a moça pira total e começa a gritar e a chorar. Ela atira o retrato dos pais no espelho e quebra tudo, gritando sem parar. Elba chega correndo para saber o que está acontecendo, mas a moça só berra. Leonardo liga para Ângela e conta que viu os exames de Salma, mas as coisas não batem e ele está desconfiado. O rapaz também revela que conheceu o ex-namorado da esposa, com quem ela pretende ir embora para Los Angeles, levando a filha. Ângela percebe um tom diferente na voz do médico e pergunta se ele está com ciúmes da mulher. Leonardo diz que não se trata disso, mas está preocupado porque, segundo Salma, o amante está disposto a registrar a menina como sua e está com muito medo que ela não o deixe conhecer seu bebê. O moço confessa que não sabe o que fazer, pois está muito confuso sobre tudo. Mudando de assunto, Leonardo pergunta qual foi o resultado da perícia e Ângela diz que aquele é outro problema. No quarto de Salma, que já está pronta para ir embora, Iñaki aparece com os papéis da alta da moça e ainda diz que sente muito pelo plano dela ter dado errado. A moça diz que não dá nada, pois os dois vão embora para os Estados Unidos e pretende cumprir a promessa que fez para o marido, jurando que vai se vingar dele. E na capital, Ângela acorda e vê Leonardo todo enrolado, dormindo no sofá. Mas a enfermeira chega para avisar que Garcia chegou com seus agentes e o médico legista, para levar Ângela para a prisão, despertando o médico. Leonardo pede à enfermeira 1 minuto, e se sentando na cama da moça, diz que já tomou sua decisão e vai enfrentar todas as consequências que tiver para ficar com ela. Na sua sala, Samantha, que está na maior ressaca,
aperta o advogado e quer saber por que Angela ainda não foi presa. O homem explica que Nancy está dificultando tudo, colocando várias interposições. A mulher, então, quer que o advogado confirme se os agentes e o legista são aqueles que foram muito bem pagos para fazer o serviço, e ele explica que sim, mas não podem atropelar o andamento jurídico das coisas. Dário aparece, cobrando da ex-influencer explicações sobre a última que inventou, para tirar o carro de Pablo. Ela diz que apenas está exercendo seu direito de dona. Indignado, o pediatra avisa para ela tomar cuidado, pois está passando por cima de muita gente e pode acabar se dando mal. Mas a moça, que tem a língua afiada, responde que quem tem que ter cuidado é ele, pois senão ela passa por cima dele também. No quarto de Angela, o debate entre Leonardo e o legista começa a pegar fogo, principalmente quando o gordinho resolve dizer que não concorda com o diagnóstico do rapaz. Mas o médico afirma que o relato dele sobre a saúde de Angela está incorreto, porque não pediu exames clínicos, e apresenta uma pasta com os resultados dos exames que fez na moça, avisando que ela apresentou uma insuficiência suprarrenal, e por isso não pode ser transferida. O legista e o oficial de justiça insinuam que os resultados são falsos e podem ter sido alterados. Agora quem monta num porco é Nancy. A advogada sobe nas tamancas e diz que os homens não podem dizer uma coisa daquelas, mas os dois continuam duvidando, e o legista afirma que vai ter que tirar mais uma amostra de sangue da enfermeira para confirmar o diagnóstico de Leonardo. Na mansão, Elba conversa com Mirtes sobre o que presenciou no quarto de Samantha, dizendo que está muito preocupada com a patroa, que estava totalmente descontrolada, diferente das outras vezes em que ficou bêbada. Mal a empregada sai, Mirtes cai na risada. No consultório de Dário, Clarinha conversa com o ex que a aconselha a ir, correndo atrás de Sebastião e lute pelo seu amor. O médico deixa claro que a próxima vez que falar com a mocinha quer que seja por telefone e quer vê-la feliz, avisando que só vai atender se a chamada vier de Barcelona. Porém, quando fica sozinho, o rapaz repete para si mesmo que não sente mais nada pela garota, tentando se convencer. E agora, do outro lado da cidade, Nancy, a fodástica, já chega na delegacia mandando o policial abrir imediatamente a cela do queridão. Ela entrega uma pasta ao agente, avisando que é a ordem de um juiz para que o rapaz saia em liberdade ou será acusado de privação da liberdade. Abel sai correndo em direção à namorada. Ele agarra e beija a mulher sem deixar ela respirar. Mas a mulher explica que Félix e Baldomero estão desaparecidos e estão foragidos da justiça. No cortiço, o juiz de menores conta que Ed e Oscar que deu a autorização para que o moço possa adotar Estrela, mas ainda falta o parecer do juiz de família. Porém, o homem explica que, com os seus relatórios, acredita que não vai haver nenhum problema. Nesse meio tempo, Leonardo e Dário conversam sobre Samantha. Leonardo conta que Mirtes ligou avisando que a moça teve um episódio horrível na noite anterior, e ele está desconfiado que a moça está tomando drogas, além do álcool. O médico diz ao pediatra que está tendo uma ideia do que fazer sobre isso, mas ainda não pode dizer nada. Mirtes, por sua vez, recebe um sujeito em seu escritório, achando que o cara está ali por causa da fundação, e pedindo desculpas diz ao sujeito que não se recorda em que evento social se conheceram. O homem resolve questionar a mulher se ela não o reconhece e diz que seria melhor ela perguntar em qual quarto de motel os dois se conheceram. A socialite enlouquece e avisa que ele não tem o direito de faltar o respeito com ela e blá blá blá. Dando um sorriso, o sujeito responde: "Ah, fala sério, Mirtes. Comigo você não precisa dar uma de madame. Fui seu cliente por mais de 20 anos, e para falar a verdade, você me deixou com vontade de ter mais. Porém, você desapareceu." Mirtes manda o indivíduo dizer logo o que quer e ir embora. Mas ele, com toda a calma, responde: "Você não precisa se pôr na defensiva. Se você passar uma noite comigo, como fazia antes, estou disposto a fazer uma doação muito generosa." A mulher então decide escrever num pedacinho de papel quanto ela quer para fazer o serviço, dizendo que o prazer tem um preço. O homem se assusta com o valor, mas topa a proposta, avisando que vai mandar mensagem para dizer quando e onde os dois vão se encontrar. Em sua sala, Samantha recebe uma ligação de Salma, que avisa que está indo embora do país com Iñaki. Do outro lado da linha, a ex-influencer pergunta se a comparsa está dando para trás e deixando Angela ganhar o jogo. A desbotada, então, conta que Leonardo está louco pela enfermeira e, contra isso, não pode fazer nada, mas avisa que não está se rendendo e só precisa de um tempo para pensar como vai estragar a felicidade do médico e de Angela. No cortiço, Leonardo e Álvaro têm uma conversinha, antes de começarem a traçar os planos para libertar Angela da cadeia.
O médico diz para o rival não confundir as coisas e pensar que, por isso, a enfermeira vai renunciar ao seu amor por ele. Mas o expert em trapaça avisa que, na verdade, é o rapaz quem não deve pensar que, por causa da parceria dos dois nesse assunto, vai deixar de lado sua intenção de reconquistar a ex-mulher. E enquanto Mirtes é assaltada na porta da mansão, Álvaro quer saber de Clarinha se ela se importa em viajar com ele para Barcelona. Mas o meliante contratado pelo falsário chega com o fruto do roubo e acaba com o papinho dos dois. Nesse meio tempo, Leonardo convence Pablo a devolver o carro para Samantha. Ed, por sua vez, vai ver Ângela e conta que conseguiu adotar Estrela. A moça, preocupada, pede ao amigo que cuide de seu filho, se for presa. Algumas horas mais tarde, Álvaro vai ver Samantha para contar que vai embora para Barcelona com a filha, pois não tem mais nada o que fazer no México, já que ninguém conseguiu separar Ângela de Leonardo. Vendo que está ficando com o fronte enfraquecido, a infeliz comenta: "Pelo jeito sou a única que tem culhões para enfrentar essa rameira. A idiota da Salma já se rendeu e vai embora do país com o parasita do seu ex-noivo. Todos vocês são uns covardes." E Álvaro, entrando no modo Dom Juan, dá um puxão na moça e a agarra, dizendo que quer lembrar de como ela é e levar em sua memória a maciez da pele dela. A moça tenta resistir, mas ele continua com a investida, e para completar, pede a ela que passem mais uma noite juntos, antes dele ir embora do país, alegando que gostaria de levá-la a um lugar especial. Naquela noite, Salma avisa a Mirtes que vai embora, pois está cansada de lutar, mas avisa que Leonardo nunca vai conhecer a filha, pois Iñaki vai registrá-la em seu nome quando nascer. Revoltada, a socialite avisa que não vai permitir que a moça faça isso, lembrando que ela apoiou a neta em tudo. Mas a moça, dizendo ter sido uma boa aluna da megera, avisa que vai se vingar de Leonardo, da mesma forma que ela fez com Júlio e Sandro. Vendo que não tem jeito de convencer a nora, Mirtes avisa que, se ela passar pela porta do apartamento, vai se tornar sua inimiga. Chorando, Salma revela que sabe disso e diz: "Pois então que comece a guerra entre nós." Pablo, por sua vez, liga para Luz, avisando que foi entregar o carro para Samantha. A mulher, com 7 pedras na mão, manda o rapaz dizer logo o que quer e vai embora. O moço, entregando as chaves do carro, ainda é obrigado a ouvir as besteiras que a infeliz diz, avisando que não vai permitir que ele arme alguma coisa contra ela. Porém, dentro do porta-malas está Leonardo que, sorrateiramente, consegue entrar na mansão pelos fundos da casa. E Salma, antes de partir, resolve atazanar a vida de Ângela, que continua no hospital e diz que está indo para Los Angeles, e ela é a única culpada pelo fato de Leonardo nunca conhecer sua filha. Ângela recebe uma visitinha surpresa de Salma, mas diz à moça que conhece bem as chantagens que ela costuma fazer. Porém, a Sensal avisa que, desta vez, está falando sério e diz que vai destruir a vida de Leonardo, evitando que ele conheça a filha, pois aquela é a sua vingança. Por mais que a enfermeira tente convencer a infeliz a não fazer aquilo, a moça, pensando só em seu próprio rabo, ainda coloca no fiofó de Ângela a culpa pela infelicidade do médico. Enquanto isso, Leonardo continua entrando de penetra na mansão Vega, enquanto se lembra do plano que armou com Álvaro, que se comprometeu a manter Samantha ocupada a noite toda. Leonardo ainda se recorda que, na ocasião, seu rival sugeriu um outro plano para se livrar de Mirtes, dizendo que tinha um amigo que poderia convidar a mulher para sair e impressioná-la com muito dinheiro. Foi nesse mesmo momento que o médico avisou ao agora cúmplice que tinha pensado em aproveitar a devolução do carro de Geraldo, que Pablo vai fazer naquela noite, para entrar escondido na casa de Samantha. Nesse meio tempo, no hospital, Salma continua atazanando o juízo de Ângela. Para finalizar o trololó, a fulana ainda comenta: "Eu vou rir da sua cara só de imaginar como você vai se sentir quando se levantar todos os dias da cama e perceber a tristeza nos olhos de Leonardo, sabendo que foi a responsável por separá-lo de sua filha. É isso que você chama de amor?" Do outro lado da cidade, Leonardo segue as instruções de Álvaro e começa a procurar os recibos. Adela vai ver a filha e a moça conta sobre as ameaças de Salma. Porém, a mulher, tentando tirar as minhocas do mal da cabeça da enfermeira, dizendo que a moça não deve se preocupar tanto. Ela explica que, se aquele encosto loiro realmente cumprir sua promessa, de alguma maneira será localizada, e a justiça permitirá que Leonardo conheça e crie sua filha que está para nascer. Álvaro consegue convencer Samantha a passar a noite com ele e chega com ela a um belo quarto de motel. Mas a moça quer dar para trás e diz que os dois precisam parar por ali mesmo, pois ele é cego e ela é um monstro. Mas o galã, tentando ser sensual, joga a bengala no chão e começa a meter a mão no corpo da esposa,
tirando a máscara da mulher bem devagar e alisando seu rosto. Ela resiste, mas o infeliz começa a dizer que, para ele, a esposa continua sendo linda e coisa e tal. E, obviamente, o expert da enganação consegue tirar a roupa da moça, mas ela pede 1 minuto e, sentando na cama, mete um monte de comprimido com cachaça pra dentro. Do outro lado da cidade, o parceiro de Mirtes, naquela noite, reclama que a mulher está muito distraída. Ela pede desculpas e diz que está mal com a situação do assalto. A mulher tenta desmarcar o programa, pedindo para que ele a leve para casa e diz que o sujeito é um cavalheiro, prometendo ficar com ele outra noite. Na mansão, Leonardo começa a revirar todos os lugares indicados por Álvaro, onde Samantha costuma guardar coisas valiosas. No quarto do motel, Álvaro faz sua dança de sedutor. Gira a mulher, a agarra pelas costas e, finalmente, Samantha cede. E, enquanto Álvaro se dá bem com a tarada, Leonardo arrisca tudo procurando pelos tais recibos e pelo dinheiro da fundação que foram roubados de Ângela, até que, revirando uma gaveta do quarto da moça, gosta muito do que encontrou. No cortiço, a família agora está reunida com a liberdade de Abel. Na casa ao lado, Oscar pede Ed em casamento e, neste mesmo momento, o mecânico diz a Nancy que quer se casar com ela. Luz e Pablo ficam surpresos com a situação, mas o rapaz continua, muito nervoso, dizendo a Nancy que aquele anel foi deixado por sua avó pura, para que ele desse à mulher que o fizesse assentar a cabeça. Chorando, Ed aceita o pedido de Oscar. Nancy, por sua vez, emocionada, diz que aquilo é o melhor que já aconteceu na sua vida. Do outro lado da cidade, Leonardo resolve passar em revista o quarto de sua mãe e acha o cofre que ela escondeu no armário. O rapaz, que já tinha encontrado a chave, abre e acha o dinheiro, mas escuta a mãe chegando em casa. Antes de se esconder, ele manda uma mensagem para Álvaro, dizendo que Mirtes chegou em casa. Ângela acaba adormecendo, pensando em Leonardo, enquanto Mirtes chega em casa com uma nova gargantilha de ouro. E depois de desligar o celular, comenta com seus botões que ela ainda está ótima para o mercado. De repente, ela percebe que a porta do guarda-roupa está aberta e toma um susto. Mas, ao conferir, se tranquiliza, pois nada está fora do lugar. Leonardo permanece escondido, observando tudo. No dia seguinte, Nancy chispa da cama cedo e vai mostrar a Ângela o anel de noivado que ganhou de Abel. As duas comemoram e a enfermeira diz que a família vai ter um casamento duplo, pois Ed acabou de contar que Oscar o pediu em matrimônio. Mas como a vida não é um mar de rosas, a advogada conta à enfermeira que naquela tarde, o oficial de justiça e o inspetor Garcia vão decidir se ela vai ou não responder ao processo em liberdade. No motel, Álvaro, que deu um trato legal na desmiolada, se levanta e, ainda de cueca samba canção, consegue achar o celular e ouve a mensagem que Leonardo mandou de madrugada. Falando bem baixinho para não acordar a megera domada, ele manda outra mensagem perguntando onde o rapaz está. De repente, o celular de Samantha começa a tocar. Mesmo sem enxergar direito, Álvaro vai tateando pelo quarto até encontrar o aparelho e consegue desligar, mas derruba tudo, acordando Samantha. A moça diz que precisa ir embora para trabalhar, mas ele pede que ela fique mais um pouco, pois sente muita falta dela. A influência então resolve dizer que, apesar de tudo, ele é o homem com quem gostaria de passar o resto de sua vida. Ele continua alisando a moça, que resolve se deitar mais um pouquinho. No hospital, Luz pede a Dário para sair mais cedo, pois precisa levar o filho para a final do concurso de cantores da Televisa, explicando que vão dar os resultados no final daquela tarde. No quarto de Ângela, Nancy confessa que está preocupada com o futuro do namorado, pois agora que ele foi fichado, vai ficar muito difícil conseguir empréstimo para montar o negócio de aluguel de carros, que Pablo tanto sonha. No cortiço, Pablo conta ao primo a proposta que Leonardo fez, depois que o convenceu a devolver o carro de Geraldo para Samantha, e diz que o médico colocou seu automóvel à disposição para que os primos possam trabalhar. As crianças, escondidas, mais uma vez, escutam as conversas dos adultos. E Ed aparece novamente no quarto de Ângela, contando que não queriam deixá-lo entrar, mas se meteu assim mesmo. O rapaz conta que os dois precisam começar a pensar na graduação, mas a moça lembra que, provavelmente, vai prestar os exames finais na cadeia. Porém, o moçoilo, agora noivo, está radiante de felicidade e não deixa a peteca cair, animando a amiga. No motel, Álvaro continua tentando falar com Leonardo, mas só dá na caixa. Mirtes acorda já gritando pela empregada, dizendo que quer seu café da manhã, pois já vai sair. Leonardo, que passou a madrugada escondido, volta ao quarto da mãe e vai direto ao guarda-roupa da socialite.
E enquanto Adela leva o neto para Angela ver, Leonardo consegue pegar todo o conteúdo do cofre da mãe, mas esquece a porta do quarto aberta. No cortiço, Gibo e Estrela tentam arrecadar dinheiro para ajudar Abel e Nancy com o casamento, vendendo serenatas. Uma das vizinhas aparece e as crianças explicam a situação. A moça, convencida pelas crianças, conta que vai avisar a todos os vizinhos do local, para que façam uma vaquinha e ajudem o casal. Luz chega avisando a Gibo que precisam sair para comprar uma roupa nova, pois é o dia dos resultados do concurso da Televisa. Estrela diz que vai junto, pois precisa supervisionar o look do amiguinho. Nesse meio tempo, Dário leva Clarinha e Álvaro até o aeroporto. A mocinha diz que não vai viajar com ele, pois precisa fazer seu próprio caminho. Samantha chega apressada ao trabalho e já encontra o advogado esperando. Faceira e bem comida, a garota conta que teve uma noite intensa e acha até possível que as coisas entre ela e Álvaro possam melhorar, pois o infeliz sabe exatamente onde é seu ponto G. Apavorado com o papinho, o advogado recomenda que a moça se contenha, pois não fica bem ela ser tão instável e ficar expondo os detalhes de sua vida pessoal. Só que a moça não tá nem aí pro sujeito e pergunta como está a situação de Angela. O advogado comenta que as autoridades estão para chegar e levar a enfermeira para o presídio feminino. No aeroporto, Clarinha continua com seu mimimi, dizendo que não vai e coisa e tals, mas Dário e Álvaro, que se aliaram nesse assunto, mandam a garota correr para não perder o voo para Barcelona. Para convencer a garota, Dário mostra uma mensagem de vídeo de Sebastião, que diz que já está instalado na Espanha e esperando por ela. Com essa, não teve jeito. Mesmo chorando muito, Clarinha pega a mala e vai embora. Algumas horas depois, a galera está reunida para assistir à apresentação de Gibo na final do concurso. O garoto canta o tema da novela Abismo da Paixão. A audição termina e o produtor anuncia o resultado. Gibo é o ganhador e vai cantar o tema da nova telenovela da Televisa. E nesse meio tempo, Mirtes resolve voltar ao seu quarto na mansão Vega. A mulher percebe que a porta estava aberta e acha estranho. Mas ela também vê o guarda-roupa aberto e o cofre também. A doida começa a gritar que está perdida, pois lhe roubaram tudo. No quarto de Angela, Samantha se delicia quando o oficial de justiça avisa que a enfermeira deverá ser transferida imediatamente para o presídio, onde ficará reclusa até o dia de seu julgamento. Angela continua alegando que é inocente. Quando Leonardo chega, o oficial quer saber se Nancy tem algo a dizer. A mulher avisa que a moça não pode ser transferida para nenhuma prisão, pois tem prova de sua inocência. Leonardo, então, entrega ao homem os recibos e o dinheiro que foram roubados de Angela, comprovando que ela dizia a verdade o tempo todo. Garcia, que não perde tempo, pega os documentos e o dinheiro da mão do colega, enquanto Samantha, sem entender nada, pega ao ladinho do inspetor para ver ela mesma do que se tratam os papéis. Nancy, então, toma a palavra e diz: em razão de termos apresentado nas provas, o caso contra Angela fica extinto e eu exijo que minha cliente seja posta em liberdade imediatamente. Samantha mira Angela. Angela mira de volta. Samantha não se conforma com a situação e diz que os recibos são falsos. Porém, Leonardo comenta que os recibos foram encontrados onde a moça tinha escondido e por isso não são fakes. Enquanto Garcia examina tudo com cuidado, Angela resolve acusar a mulher de ter roubado os papéis de sua casa no dia do despejo dos moradores do cortiço, acrescentando que sabe que aquilo foi outra das suas armações. A ex-influencer nega tudo. O oficial de justiça se mete, explicando que precisam comprovar a autenticidade dos recibos e contar a grana, para ver se não está faltando nada. A enfermeira, então, exige que Samantha seja processada por acusá-la de um crime que não cometeu. Nesse meio tempo, Mirtes, com o celular na mão, treme sem parar e não consegue reagir. Samantha recebe a chamada da comparsa, mas não atende, pois está ocupada tentando resolver a saia justa em que se meteu. A socialite tenta mais uma vez e decide mandar mensagem avisando que a mansão foi assaltada. Na produtora, o homem explica que o próximo passo é a assinatura do contrato e este deve ser assinado por ambos os pais. O clima pesa, o homem desconfia, mas a família põe panos quentes e dá a maior disfarçada na situação. Enquanto isso, no hospital, Angela continua exigindo que seja feita uma ampla investigação sobre o caso, e Leonardo avisa para as autoridades também incluírem Mirtes na averiguação. Explicando que o que a enfermeira está pedindo é um caso à parte, o oficial de justiça explica que, assim que averiguar as provas, poderá definir se a moça será colocada em liberdade ou não. Samantha surta e pergunta como os idiotas podem deixar livre uma criminosa. Garcia se irrita. O advogado contém a moça,
Porém, ela grita que se recusa a continuar participando daquela farsa. O inspetor, então, avisa que vai ter que conversar mais de pertinho com ela e pede que Samantha reserve um tempinho para ele mais tarde. A senhorita Vega, histérica, manda o homem sair da sua frente, pois a criminosa ali não é ela, e deita o cabelo, sendo seguida por Garcia. No quarto, Leonardo e Nancy deixam bem claro ao oficial de justiça que estão demandando a tal investigação, ou a advogada será obrigada a denunciar a falta de protocolo do colega ao juiz federal. Calmamente, o gordinho diz que a investigação será feita e Leonardo avisa: queremos saber a verdade. Caia quem cair. Na mansão, Félix está comodamente deitado na cama de Geraldo, conversando com Baldomero. O advogado avisa ao comparsa que Samantha vai ficar mais louca do que já é, quando souber que o sujeito está aboletado justamente no quarto de seus pais. Mas o meliante, rindo, diz que a mascarada vai ter que aceitar, pois ele é o único homem que está molhando a plantinha dela naquele momento, já que a moça ficou horrorosa depois do acidente. Esperto, Baldomero manda o comparsa tomar cuidado, pois quanto mais alto o salto, maior o tombo. Dando uma de conselheiro, o rapaz diz: o mundo dos ricos se movimenta por interesses, Félix, não pela beleza. Nesse mundo, ser pobre e feio não é a mesma coisa que ser um milionário com o rosto queimado. E a resposta foi ainda pior. O bandido, com a maior cara de pau, diz: pode ser, mas para mim ela tem que me agradecer porque eu voltei para ela, pois essa escrota ficou mais feia que cu de urubu. É uma múmia cheia de dinheiro, e por isso a aguento. Elba chega e implora a Félix que ele saia do quarto de seu antigo patrão, ou ela vai ter problemas com a patroa. Mas o sujeito diz que Samantha vai agradecer por ele estar ali, de volta, ao seu ninho de amor e para fazê-la feliz. Mas é safado, o desgraçado. A doméstica avisa que tem que ligar para Samantha, mas Félix deixa claro que ninguém pode saber que ele está ali. Elba tenta argumentar e o sujeito manda a doméstica não responder e apenas obedecer suas ordens. Baldomero tenta pôr panos quentes na situação, mas o bandido ameaça a empregada e manda ela entender, de uma vez por todas, que ele é o dono daquela casa. Enquanto isso, Samantha tenta fechar a porta da sala na cara de Garcia, avisando que não está com humor para interrogatórios. O detetive entra de qualquer jeito e diz que é melhor ela se controlar, pois vai ter que responder suas perguntas, ou ele será obrigado a achar que ela está obstruindo a investigação. Furiosa, Samantha manda o inspetor fazer o que quiser e pensar o que quiser, pois por causa da incompetência dele, a ratazana ficou livre. Calmamente, Garcia comenta que nesse caso, então, ela não vai se opor a uma ampla busca na sua casa e em seu escritório, para constatar que não existe nenhum indício da relação dela com o caso. O advogado aparece e, se fazendo de macho, tenta ser ameaçador, gritando que o policial terá que ter uma ordem judicial para vasculhar as coisas de sua cliente. Saindo da sala, Garcia manda o homem não se preocupar, pois volta mais tarde com o mandado. E bora meter mais uns calmantes com uísque pra dentro. A moça começa a ouvir uma voz que diz que ela vai ser pega, e se assusta. Na porta, está o gordinho oficial de justiça, que pede para falar 1 minuto com ela. Descompensada, a mulher manda o sujeito passar e se sentar. No quarto do hospital, Leonardo e Ângela comemoram a vitória, mas a advogada avisa que Samantha pode acusá-lo de invasão e roubo. Porém, o moço diz que se a mulher ou sua mãe tentarem denunciá-lo, acabarão dando um tiro no próprio pé, e por isso ele não está preocupado. No cortiço, Estrela e Guibo sobem e descem pelas escadas, conversando sobre a assinatura do contrato e a necessidade do pai para fechar o acordo. No hospital, por mais que Samantha grite, o oficial de justiça revela que vai ter que cumprir os trâmites legais em relação às provas apresentadas. E se tudo for legal, não tem outra opção, senão deixar Ângela livre. O advogado maligno se junta à patota do inferno e lembra que o sujeito recebeu um bom dinheiro para prender a enfermeira. O homem tira o corpo fora e avisa que não vai ferrar sua carreira, advertindo Samantha que tenha muito cuidado em continuar perseguindo Ângela, ou, caso contrário, ela e seu advogado ficariam muito comprometidos. O oficial, que não liga para as ameaças que está ouvindo, ainda completa o conselho e diz: a advogada Nancy está exigindo que seja feita uma investigação para encontrar os responsáveis pela fraude na fundação e, se chegarem a encontrar algo, a ação poderá ser contra vocês e também contra quem estiver à frente daquela instituição. Samantha se contorce na cadeira e continua afirmando que não tem nada a ver com a fraude. O oficial, mais uma vez, responde que não está dizendo isso.
Mas ficou claro que não foi Angela que roubou o dinheiro. E a pergunta que não quer calar é: quem roubou então? E é justamente Mirtes quem está desesperada, ligando sem parar para Samantha. Mas a situação permite que a moça atenda à chamada da comparsa. O oficial de justiça resolve perguntar se a ex-influencer tem alguma ideia de quem poderia ter desfalcado a fundação. E a moça, mudando de estratégia, diz que talvez Angela seja inocente, mas está desconfiada que talvez Mirtes esteja por trás do golpe. Chocado, o advogado só mexe os olhos. Depois de se livrar do gordinho, Samantha liga para Mirtes, que conta sobre o roubo. A moça avisa a comparsa que sabe muito bem quem pegou a grana e que tem muita coisa para contar. Mas avisa a socialite que se Garcia perguntar sobre o roubo, ela negue até o último fio de cabelo. Mirtes, sem entender a virada do jogo, quer saber o motivo e a mascarada revela que, agora, ela é a principal suspeita de ter cometido a fraude contra a fundação. Garcia aparece no quarto de Angela e pede para conversar em particular com o médico. Porém, antes que ele saia, a moça pergunta sobre a situação com Salma. O médico desconversa, avisando que volta mais tarde. Abel e Pablo tentam conseguir um empréstimo para tocar o negócio dos carros, mas descobrem que não estão aptos para o financiamento. Algumas horas mais tarde, Mirtes chega ao escritório de Samantha, que conta à comparsa que foi Leonardo quem pegou os recibos e o dinheiro. Revoltada, a socialite culpa Angela e diz que vai obrigar o filho a devolver seu dinheiro. Mas a senhorita Vega avisa que, se ela fizer isso, vai ter que dar muitas explicações e ainda terá que enfrentar Leonardo. Mirtes não se convence e diz que vai para cima do filho, mas a mascarada lembra que a polícia está desconfiada dela, pois foi o próprio Leonardo quem sugeriu à polícia que a mãe fosse investigada. Para destilar sua cota de veneno diária, Samantha diz: ele sugeriu que a polícia também me investigasse. Você sabe que nessa fraude não meti minhas mãos, mas você sim. Assim é melhor que você não faça alarde sobre essa grana, pois assim como veio fácil, também foi fácil. Nesse meio tempo, Garcia diz a Leonardo que ele cometeu um delito ao roubar o dinheiro e os documentos da casa de Samantha, assim como manteve Angela hospitalizada, sob argumentos duvidosos. De saco cheio, o médico manda o policial prendê-lo de uma vez, mas o investigador, esclarecendo que não é o inimigo, diz que só está avisando que, se Samantha resolver registrar a ocorrência, ele pode se complicar. Álvaro chega acompanhado por Dário e diz que foi ele quem deu o dinheiro, pois quando soube que Angela tinha sido roubada, decidiu repor a quantia. Garcia quer saber de onde o rapaz tirou o capital para fazer isso, mas o ceguinho explica que não pode revelar seu segredo. Álvaro entra no modo patrão e diz, gesticulando como um político: agora cabe a vocês investigarem quem fraudou a fundação e fazerem com que os responsáveis paguem. Indignado com a empáfia do rapaz, Garcia diz que seu trabalho é investigar. Álvaro, então, assume de vez o papel e diz: pois então que investiguem melhor, pois nem o Dr. Santillana, nem eu estamos dispostos a permitir que essa fraude vire pizza, e muito menos quando este crime envolva pessoas inocentes. Leonardo, com a mão no queixo, só observa a habilidade de Álvaro em manipular as pessoas e, embasbacado, percebe como o cara é bom no que faz. Nesse meio tempo, Mirtes, que está acompanhada de seu advogado, diz ao homem que ela está ficando em uma situação cada vez mais complicada. O homem comenta que tem noção disso e avisa que ela se mantenha o mais afastada possível de Samantha. Desesperada, a socialite pede que o sujeito corra para resolver o que ela pediu, pois a única saída é ficar com a fortuna da comparsa mascarada. O advogado conta então que está providenciando os documentos que a moça terá que assinar. O vizinho infiltrado no cortiço ouve a conversa de Guibo e Estrela, descobrindo que o menino está para firmar um contrato com a Televisa, mas precisa da assinatura de seu pai. E em seu consultório, Leonardo descobre que Salma e Iñaki foram mesmo para Los Angeles na noite anterior. Nancy chega e pergunta sobre o que o rapaz queria falar. Ele diz que acabou de confirmar que Salma foi para o exterior e quer formalizar o divórcio. Ele ainda quer saber se existe uma maneira legal de obrigar a moça a deixá-lo ver sua filha. A advogada comenta que quanto ao divórcio não há problema, mas quanto à questão da filha vai ser difícil, porém vai fazer todo o possível. E enquanto Álvaro chega ao quarto de Angela, pedindo para conversar, em seu escritório, Samantha já começou cedo com os entorpecentes e o álcool. O advogado tenta insinuar que é cedo para a moça estar ingerindo substâncias, mas ela dá uma patada no sujeito e pergunta sobre Mirtes. O homem explica que se a socialite descobrir que foi ela quem a pôs na mira da polícia, vai dar B.O. Samantha se defende, dizendo que sabe disso,
mas em nenhum momento formalizou qualquer acusação contra a comparsa e só contribuiu para a investigação da polícia, como o inspetor havia pedido. E o advogado, fazendo jogo duplo, conta a mascarada que sua comparsa o procurou para que a ajudasse a traí-la, mas pede à moça que não tome nenhuma atitude precipitada. O sangue de Samantha ferve, porém, o homem revela que Mirtes está para se enforcar com a própria corda e poderia arrastar a Influence junto, mas, como advogado, seu dever é proteger a senhorita Vega. O porta de cadeia então resolve revelar seu plano e diz que fez Mirtes acreditar que os dois estão na mesma página e sugere que Samantha faça o mesmo, e no momento oportuno, sem que ela seja afetada, dão o golpe fatal na socialite. Álvaro, por sua vez, insiste em dizer a Ângela que vai ser sua cola pelo resto da vida, pois onde ela for com Josué, ele vai atrás. Irritada, a moça proíbe o ex-marido de ir para Real del Mar, mas não adianta, pois o rapaz, exigindo seus direitos de pai, avisa que ele vai estar com ela como uma sombra, se recusando a dar espaço para a ex-mulher. Samantha chega em casa e dá de cara com Félix, deitado em sua cama com um roupão de cetim vermelho, pantufas e saboreando uma tigela de baconzitos. A moça quase tem um faniquito e começa a gritar que não pode esconder o cara em sua casa. Mas o sujeito nem se move e apenas diz que ele não é lacaio, mas sim cúmplice dela, e por isso é melhor a moça ir baixando o tom de voz. Ele explica que prefere ficar escondido ali, pois é mais difícil da polícia desconfiar, e além do mais, está de saco cheio de ficar num cafofo imundo, quando pode desfrutar da mansão. Samantha continua afirmando que não concorda com a presença do meliante em sua casa. Mas chegando bem pertinho da moça, o infeliz avisa: "Você sabe o que acontece quando cai uma ficha no dominó? Pois é um efeito em cadeia. Assim a situação é a seguinte: se cair uma ficha, caem todas. Portanto, não me incomode mais." Sem ter mais o que argumentar, Samantha desce as escadas correndo e dá de cara com Garcia, que passeia pela residência. A moça comenta que avisaram que ele estava ali, mas não sabia que o policial já tinha entrado. O inspetor, então, avisa que trouxe a ordem judicial que o autoriza a revistar toda a mansão. A senhorita Vega diz que não vê necessidade disso, pois o policial não vai encontrar nada ali. Quando ele pressiona, perguntando se ela vai impedir a ordem judicial, a moça recua e tenta mudar de assunto, dizendo que tudo não passou de implicância de Leonardo, porque alguém o está enganando. Com cara de bobo, o detetive, que confessa saber sobre o que a moça está falando, questiona quem, entre todos os envolvidos, estaria por trás de tudo o que está acontecendo. E a infeliz se morde. Com seu ar de arrogante, a mascarada diz ao investigador para não ficar com indiretas se tiver algo contra ela, que a acuse ou se cale. Sem saco para discutir, o detetive então avisa que vai começar a sua revista na casa, perguntando se ela tem alguma objeção. Samantha diz que não tem nada a ocultar, mas consegue mandar uma mensagem para Félix, mandando o bandido se esconder, pois Garcia está na casa. A investigação começa pelo quarto de Mirtes. Quando entra no quarto, vê a garrafa de cerveja deixada por seu comparsa e trata de esconder a bebida com o corpo. Félix, armado, está escondido dentro do armário. Quando o investigador vai abrir a porta do guarda-roupa, seu telefone toca e ele precisa atender uma emergência. Nesse meio tempo, Leonardo desabafa com Dário, dizendo que Salma foi embora com o amante para o exterior e não quer que ele conheça sua filha. O pediatra, sendo sincero, comenta que foi o médico quem tomou a decisão de ficar com Ângela, o que não significa que Salma seja inocente, pois preferiu prejudicar sua própria filha por causa de seu egoísmo. Inconformado, Leonardo diz que jamais vai se perdoar por não acompanhar o nascimento e o crescimento da bebê. Em seu quarto, Ângela diz à mãe que não consegue se perdoar pelo preço que o namorado está pagando para defender o amor dos dois e vai fazer de tudo para que Salma regresse com a criança ao país. No cortiço, Abel e Pablo contam que não conseguiram o empréstimo. A mulher comenta que o gerente não poderia ter feito o que fez, principalmente em relação a Abel, que foi inocentado. A advogada sugere pegar o empréstimo em seu nome e os primos não aceitam a proposta. Nesse meio tempo, Samantha vai ao quarto dos pais e encontra Félix esborrachado no sofá, com seu hobby de cetim vermelho. A moça diz que ele não pode ficar ali, pois aquele lugar é sagrado e também tem que ir embora da mansão, pois Garcia quase o encontrou. Mas o bandido, avisando que é a última vez que a moça usa aquele tom com ele, pega Samantha pelo pescoço e avisa que ela não tem a menor noção de com quem está lidando. O maluco começa a exigir que a moça diga "me solte, meu amor", para que ele largue seu pescoço.
Samantha repete as palavras e o bandido, rindo, pergunta se era isso que ela queria. Ou seja, um homem que a dominasse, mas avisa: você acha que todos os homens são uns babacas que caem aos seus pés, mas comigo você se equivocou. De agora em diante, é melhor você me considerar o rei que sou, já que você está ficando cada vez mais sozinha, porque você não vale nada. Não vale nada nem para Álvaro, nem para seu papai, nem para ninguém. A moça decide argumentar que o que ele está dizendo não é verdade, mas, enfiando o dedo na testa da influência, como fazia com Luz, diz que o que ele acabou de afirmar não só é verdade, como também é a realidade, chamando a influência de tonta. Para deixar tudo bem esclarecido, Félix constata que ele é o único que suporta a mascarada, e ela só tem a ele, no mundo. Chamando o comparsa de desgraçado, Samantha tenta impor limites, mas ele mete o dedo na testa dela novamente e antes de deixar o quarto diz: e você é uma estúpida. Nancy está indignada com a postura machista dos primos, que não querem aceitar que ela pegue o empréstimo para iniciar o negócio de carros em seu nome. Abel conta que sua avó ensinou que é o homem quem tem que prover a família, mas a advogada não se convence e diz: sua avó era uma mulher muito boa, mas das antigas. Hoje em dia é normal que uma mulher trabalhe e também seja provedora da família. Mas não adianta. O cabeça dura do mecânico não aceita e nem se faz outra proposta. Ela diz que pode fazer o financiamento e eles vão pagando a ela, parcelas mensais. Pablo começa a se interessar pelo assunto e convence o primo a aceitar. Abel então deixa claro que se aceitar a proposta da namorada, faz questão de pagar os juros do empréstimo centavo por centavo. O motora fica feliz por ter convencido o primo e finalmente poder tirar o seu sonho do papel. Na casa ao lado, Oscar faz um prato de comida para o amado que aprova e diz que o rapaz já pode casar. As crianças chegam e contam que estão arrecadando dinheiro para Nancy e Abel, pois justamente é o casal que chega para conversar com os vizinhos. Estrela mostra a cesta cheia de dinheiro, dizendo que estão arrecadando para o matrimônio dos dois. A menina sugere que os dois casais façam um casamento duplo e uma festa em conjunto, e todo mundo adora a ideia. No hospital, o oficial de justiça, acompanhado por Garcia, comunica a Ângela que ela foi inocentada no processo de fraude e está livre. Luz vai ver o chefe e percebe que o rapaz está chorando. O pediatra diz que é apenas uma bobagem, mas a secretária revela que nunca viu um homem chorando por bobagem. Dário resolve abrir seu coração e fala sobre Clarinha, dizendo que, apesar de estar feliz porque a moça está realizando seus sonhos, também sente muita falta da garota. Luz resolve dar um abraço no doutor, tentando confortá-lo quando Pablo entra na sala, bancando o machão. E, na mansão, Félix, que continua vestindo o roupão de cetim vermelho e meias pretas, recebe o vizinho que está infiltrado no cortiço para saber as últimas novidades. O moço conta que Gibo conseguiu um contrato para gravar o tema de uma novela da Televisa, mas precisa da autorização do pai. Desfrutando do luxo que encontrou na casa, o pervertido começa a rir e diz: mas olha só, a vida dá mesmo voltas, é o karma. Agora sim vou fazer sofrer aquele maldito, inútil e remelento inválido e sua mãezinha, por terem me traído, asquerosos. Enquanto isso, Samantha resolve ir à casa de Ângela. E sem nenhuma cerimônia entra a porta adentro, xingando Álvaro e dizendo que os dois tinham um trato. Rindo, o rapaz responde: pois é, como você pode ver, te enganei mais uma vez. Indignada, a filhote do Belzebu grita: desgraçado, você continua fazendo merda, mas vai pagar muito caro dessa vez. Vou descobrir onde Clarinha está e é ela quem vai pagar por você ter me enganado. Mas Álvaro, irritado, avisa a Samantha que não se meta com sua filha e deixa claro que a mulher não tem a menor noção de até onde ele seria capaz de chegar para defender a menina. Nesse meio tempo, Leonardo e Ângela estão justamente chegando em casa. Mas na sala do barraco, Samantha amaldiçoa o dia em que o ex-marido cruzou o seu caminho e levanta a mão para dar a maior raquetada na cara do sujeito. Porém, ele surpreende a moça, segurando o braço dela e evitando o tapa. Ainda mais irritada, a maluca se dá conta que o rapaz não está cego. Ângela e Leonardo chegam e querem saber o que está acontecendo ali. Samantha explica que Álvaro está enganando todo mundo, pois ele pode enxergar. Na mansão, sacando um maço de dinheiro, Félix diz ao vizinho que ele fez muito bem em contar sobre Gibo. O rapaz pede que sua dívida seja quitada, mas Félix revela que é ele quem decide isso. E antes que o rapaz vá embora, o bandido diz que precisa de mais um favor. Enquanto isso, no cortiço, Samantha explica que tem certeza que Álvaro consegue ver, pois impediu que ela metesse a mão na sua cara.
Ela apela para Leonardo e pede que o médico examine o rapaz. Álvaro continua insistindo na cegueira e comenta que, como Ângela não foi condenada e ela não conseguiu o que queria, está tentando inventar moda para prejudicar todo mundo de novo. Inconformada, a moça tem um ataque de pelanca e berra, batendo em Álvaro. Você é um cínico. Você mentiu para mim e me enganou. Como pode fazer isso? Eu acreditei em você. Dizendo que sente muito, o rapaz conta que não poderia deixar que ela mandasse Ângela para a prisão. A descontrolada ameaça o ex-marido e diz que ele vai pagar com sangue. Sem se fazer de rogado, ele manda a moça continuar o ameaçando na frente de testemunhas, lembrando que é a segunda vez que ela diz que vai matá-lo. A maluca continua fazendo o maior escândalo, mas Ângela resolve se meter no papo e diz: a única culpada de tudo é você. E você está com o orgulho ferido, porque ganhamos o seu próprio joguinho. Suas merdas não serviram de nada. Leonardo dá seu palpite e manda a moça não se fazer de vítima, porque eles só pegaram de volta o que ela e Mirtes haviam roubado. Álvaro completa e diz que isso provou que ele e seus cúmplices não são mais inteligentes que ele. Ângela, por sua vez, manda Samantha embora, mandando a mulher deixá-los em paz, pois o joguinho dela acabou. Mas antes de sair, a filhote de Cruz Credo afirma: nem em sonho, maldita! Esse jogo só está começando pra você. E no hospital, Pablo e Luz têm a maior DR ali mesmo na recepção. A secretária avisa que não vai aturar os ataques de ciúmes do marido, pois já sofreu o suficiente nas mãos de Félix. A moça ainda deixa claro que o motorista precisa se tratar, pois aqueles ataques de ciúmes só significam uma coisa: que ela é uma vadia, e isso não vai permitir. De saco cheio, Luz passa a mão na bolsa, dizendo que vai embora sozinha para casa. Dário aparece e, vendo a situação, pede para conversar com o motorista. No cortiço, Álvaro se incomoda com a troca de carinhos entre Ângela e Leonardo. A moça resolve dizer ao ex que, pela primeira vez, percebeu que ele está mudando o caráter. Mas o médico, desconfiado, quer fazer uns testes para ver se realmente o rival está cego. O moço reclama e diz que não tem que provar nada para ninguém. Porém, Leonardo argumenta que ele precisa provar o que está dizendo, pois pode estar enganando a enfermeira novamente. E só para variar, Álvaro começa seu teatro. Se fazendo de vítima, diz: pronto, agora eu volto para o banco dos acusados novamente. Vocês realmente acham que eu gostaria de estar assim, cego, sem ver um ovo na frente do meu nariz? Essa cegueira é algo horrível e detesto estar assim, sem poder ver Ângela e sem condições de defendê-la. Quase chorando, o moço diz que se conseguisse enxergar, já teria ido embora dali. Leonardo afirma que se o rapaz não fizer o teste, vai continuar duvidando dele, pois não é a primeira vez que ele mente. E Álvaro responde: por mim você pode pensar o que quiser. Já me cansei de você sempre colocar em dúvida minha palavra, seu imbecil. Os dois começam a brigar, mas Ângela consegue conter os marmanjões. No hospital, Dário tem uma conversa de homem para homem com Pablo. O motor acusa o pediatra de estar aplicando o velho e bom truque do vou me jogar no chão para que me levantem. Confessando que já fez isso muitas vezes, Dário explica que não foi o caso, mas o ursão, cheio de ciúmes, diz ao médico que é difícil de acreditar nisso, pois a fama dele o precede. Rindo, Dário concorda, mas lembra que o motorista também tem uma fama bastante parecida. Pablo tenta se defender, dando uma de macho, e contando que ele e seu primo eram bem ativos. O doutor então pergunta se isso significa que ele não pode mudar. Se dando conta da cagada, Pablo mete a viola no saco e se vê obrigado a aceitar o conselho do médico, que avisa que os ciúmes dele pela esposa só vão magoá-la tanto ou mais do que Félix. Do outro lado da cidade, de saco cheio da discussão, Ângela avisa aos rapazes que não vai mais interferir na peleia dos dois, e se quiserem se matar, que se matem. Leonardo resolve ir embora, mas Álvaro avisa que os dois ainda não terminaram, e abrindo a porta, manda o médico o acompanhar até o pátio. Nesse meio tempo, Dário, contando a Pablo que soube que ele devolveu o carro a Samantha, avisa que vai autorizar o hospital a lhe ceder um novo veículo, para que ele continue seu trabalho como motorista, dizendo que o rapaz é de sua confiança. E no cortiço, a cantilena continua. É que Álvaro insiste mais uma vez em dizer a Leonardo que se afaste de Ângela e deixe ele e a enfermeira em paz. Leonardo começa a rir e comenta que o moço não aprendeu nada, pois continua tentando conquistar uma pessoa com joguinhos. O sacana responde que vai jogar até o final, mas Leonardo argumenta: Álvaro, só tenho duas coisas para te dar, uma sola e um cinto. Ou seja, um só lamento e um sinto muito, pois o final da relação de vocês já chegou faz muito tempo.
mas sem fazer nenhum trocadilho, isso é uma coisa que você não quer ver. Não adianta. O moço continua insistindo que tem certeza que Ângela ainda o ama e só está confusa. Leonardo decide pôr um ponto final na discussão e avisa ao rival que a única coisa que sua namorada sente por ele é pena e só está dando guarita ao sujeito porque ele é o pai de seu filho. Revoltado, Álvaro avisa que a trégua entre eles acabou e o médico concorda, advertindo ao rapaz que tenha muito cuidado, pois ele vai estar vigiando. Algumas horas mais tarde, Samantha chega em casa soltando fogo pelas ventas. Mirtes leva mais um de seus chás para a moça, que conta que descobriu que Álvaro pode enxergar e não sabe desde quando ele está enganando todo mundo. Surpresa, a socialite chega a elogiar a astúcia do rapaz, mas a influência, furiosa, jura que o ex-marido está fazendo isso para ficar perto de Ângela. Mirtes convence Samantha a tomar o chá. Jurando ser fiel à amiga, a socialite diz que jamais vai abandonar a comparsa e, dizendo que a moça está sob muita pressão e não pode aguentar tudo, se oferece para ajudá-la no consórcio, alegando que pode ser mais útil do que ela imagina. E como uma cobra conhece a outra, Samantha fica desconfiada. Percebendo isso, Mirtes muda de assunto e começa a falar mal de Félix, que chega bem na hora. Já é tarde quando Ângela confessa à mãe que esteve pensando na tristeza que sentiu quando a separaram de Josué e decidiu procurar a mãe de Salma, pois ela deve saber onde a filha está. Do lado de fora, Pablo e Abel conversam sobre suas atitudes machistas. O motorista confessa que está pensando em deixar isso de lado, pois se deu conta que se meteu num monte de problemas por causa de suas atitudes. Abel resolve revelar que estava pensando na mesma coisa, mas não falou nada porque achou que o primo poderia pensar que ele estava invertendo a havaiana. Mas Pablo, fazendo uma autorreflexão, diz que é difícil para ele aceitar que os tempos mudaram e agora as mulheres estão assumindo novos papéis na sociedade. O mecânico conta que está passando pelo mesmo problema com Nancy, pois não consegue aceitar que ela pode sustentar a família sozinha. Pablo resolve ser taxativo e diz ao primo que os dois precisam evoluir ou serão trocados por outros caras menos grossos do que eles. No prédio 69, Leonardo chega em casa e tenta ter um momento de paz, mas não consegue deixar de pensar na filha e resolve mandar uma mensagem para Salma, implorando para que ela não o prive de ver sua filha. Sozinho, o rapaz apela para a namorada e manda uma mensagem. Ângela responde que vai ligar. Preocupada, a moça pergunta se o médico está bem, mas ele diz que está muito chateado por causa do cinismo de Álvaro. A enfermeira diz que isso não tem a menor importância e já está vacinada contra o ex-marido, porém, revela que está muito preocupada com o namorado, por causa da situação com Salma. O doutor confessa que está muito triste, mas jura que vai encontrar a ex-mulher de qualquer jeito e vai levá-la aos tribunais para que pague o que está fazendo. Ele diz ainda que não vai permitir que nada nem ninguém o separe. No dia seguinte, Ângela, que está tendo um pesadelo com Salma, a filhote do demônio, que tira a bebê dos braços de Leonardo e vai embora, acorda muito assustada. Na casa ao lado, Luz, que está saindo para trabalhar, está dando o maior gelo no marido. Pablo pede desculpas por seu comportamento, mas a moça esclarece a situação, dizendo: "Olha, Pablo, se eu fosse aquela moça que chegou aqui fugindo do marido, sem um centavo no bolso e com um filho manco pela mão, eu até aceitaria essa forma de tratamento. Mas eu também mudei, Pablo. O fato de conseguir sair de uma relação abusiva como a que tive com Félix me fez ser outra mulher, e não vou aceitar que você falte com o respeito." O Ursão, jurando que vai mudar, diz que não tem a menor dúvida que ela é honesta e vai tirar da sua mente a ideia de ser machão. Mirtes chegando no consultório do filho. Ela grita com o médico, querendo saber por que ele roubou seu dinheiro. Mas Leonardo, com sarcasmo, pergunta a que grana ela está se referindo e diz: "É sobre o dinheiro que você ganhou nos seus negócios sujos envolvendo seus homens." E a resposta é um bofetão. A socialite grita que não interessa ao rapaz de onde tirou os pilas. Mas o moço, que está engasgado há horas com as atitudes da mãe, afirma que ela está muito enganada. Ele explica que, no momento em que roubou Ângela e tentou meter a moça na cadeia, sabendo que ela era inocente, a procedência da bufunfa passou a ser de seu interesse. Mirtes diz que não roubou nada, mas o médico argumenta que sabe que o roubo foi culpa sua e de seus cúmplices. Se fazendo de vítima, a mulher diz que não precisa ouvir aqueles desaforos e que tem vergonha de ter um filho como ele. Leonardo avisa que ela pode ir pro raio que a parta, mas primeiro, vai dizer onde Salma está. Mirtes responde que, mesmo se soubesse, não diria, por causa de tudo o que o filho está fazendo com ela,
e ainda avisa que não espere sua ajuda naquele assunto. O médico resolve desentalar o que estava engasgado na sua garganta e diz: "Você não faz ideia de como estou decepcionado contigo. Não sei como você pôde jogar tão sujo. E isso que ainda falta te descobrirem. Agora tenho certeza que você mentiu pra mim toda a minha vida. Você mentiu sobre minha origem, sobre Salma, sobre Ângela e até sobre meu pai Sandro." Leonardo quase deixa escapar que acha que sua mãe teve algo a ver com a morte do engenheiro. Mas se recompondo, avisa: "Me escute bem. Se eu descobrir que você teve algo a ver com a morte do meu pai, juro que não vou ter pena de você. Você está avisada." Ângela encontra Ed no hospital e pede ao amigo que fale com Oscar para que ele vá à tarde até sua casa, pois teve uma ideia e quer saber se o moço pode ajudar. Na produtora, Luz recebe o contrato de Guibo e diz a Pablo que, se Félix não assinar, o sonho do filho vai por água abaixo. E enquanto no cortiço Ed convence Estrela a ir à escola, Luz, que já chegou no trabalho, vai conversar com Nancy sobre o contrato do filho com a produtora. A moça explica que Félix também precisaria assinar o documento, mas tem certeza que o sujeito não vai querer, só para prejudicar o filho. A advogada explica que, neste caso, podem pedir a um juiz que restrinja os direitos do bandido temporariamente, alegando que ele é um fugitivo da polícia. A mulher também comenta que existe outra possibilidade, que é tirar o direito de paternidade de Félix, por causa de sua ficha criminal. Aliviada, Luz manda Nancy fazer tudo o que for necessário para resguardar o futuro de Guibo. No cortiço, Oscar ajuda Ângela com sua ideia, e Ed acompanha tudo, interessado. O Relações Públicas consegue encontrar as redes sociais de Iñaki e mostra à enfermeira que aquele é o amante de Salma, e os dois até têm fotos juntos. Ângela reconhece o rapaz e conta que ele foi o cara que fez a doação para a fundação em dinheiro e esteve na sua casa. Ed se revolta e diz que sabia que a mal-amada estava por trás da história da fraude. Oscar recomenda à amiga que conte tudo a Leonardo, e a enfermeira, passada, se dá conta que Salma, Félix, Mirtes e Samantha, o quarteto Calafrio, estão juntos em toda a armação. O namorado de Ed sugere que criem um perfil falso para que possam se meter nas redes sociais de Iñaki e Salma. Ângela concorda, e indignada, manda o rapaz fazer o que for necessário, pois não pode permitir que a infeliz evite que Leonardo conheça a filha. Nesse meio tempo, Abel resolve deixar a pinta de canastrão de lado e leva lanchinho para a namorada. Nancy aproveita para contar que já pediu o empréstimo e está esperando uma resposta. Algumas horas mais tarde, Ângela vai ao consultório de Leonardo, contando o que descobriu. Nancy aparece carregando o jornal e conta que o próprio secretário de saúde exonerou Ângela das acusações e ela vai poder continuar arrecadando as doações da fundação. Depois de dar os parabéns para a namorada, Leonardo pede à advogada que dê um jeito de tirar sua mãe da fundação e conta que Salma também estava envolvida na fraude da qual a enfermeira foi acusada.